Senhor nosso Deus, nosso Pai, vamos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, mais uma vez estarmos na tua casa, podemos cultuar o teu santo nome, Pai. Eu sou, ó Pai, cada irmão, cada grupo que tem essa noite, e que possamos estar com nossas mentes, nosso coração voltado para glorificar o teu nome, Pai. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações, possa vir de encontro às nossas necessidades, ó Pai, para que assim possamos a cada dia crescer no conhecimento da verdade, nos fortalecermos, ó Pai, do Senhor que nós temos. Aquele da tua vez que estamos enfermos, queremos clamar, ó Pai, pela luz do mil, principalmente, que o Senhor possa estar operando, ó Pai, no nosso meio, curando essa doença. Pai. A gente pede que o Senhor continue nos protegendo, ó Pai, contra essa doença tão terrível que tem assolado o mundo. Que o Senhor possa abençoar o nosso país, ó Pai, lá para nascer. Eu sou, ó Pai, com cedo, utilizando os cultos, que o Senhor possa, nessa vida, nos perdoe pelas nossas faltas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 67. 67. Hino 67. Vamos abrir a Bíblia de Salmos 2, capítulo 2.
Capítulo 2. Salmo. Salmos, capítulo 2. Todos acharam? Eu vou ler o versículo para vocês nos barcos. Salmos capítulo 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido de céu. Roubamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus servirá. O Senhor tomará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os filhos por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, hoje, sede prudentes, deixai o mundo livre, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Deixai o filho para que não se endereçai no caminho, quando vier se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém? Eu estava pensando sobre essa questão de que, por mais que o povo queira, seguir ao Senhor, uma parcela do povo queira, a gente tem poderes que impedem isso, principalmente os juízes, né? Do Supremo Tribunal Federal. E essa semana teve essa notícia, né, da juíza lá nos Estados Unidos, que morreu, que faleceu, né? E ela era a favor do negócio de aborto, sabe? Só essas coisas horríveis, né, da esquerda. E eu fiquei pensando, pô, cara, não importa como a gente batalha, tem esses poderes que é contra o Senhor, mas graças a Deus que a gente tem a promessa, sabe, que Deus vai voltar. Então a gente não tem que lutar contra a carne, contra o sangue, porque tem gente até que fala sobre essa questão, né? Não, a gente tem que lutar, ir pra rua, não sei o quê. Olha, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra as potestades, evangelizar, fazer a nossa parte, porque esse mundo já é maligno. Porque às vezes a gente está frustrado, né? Essa questão toda, mas a gente tem que crer, confiar nisso aqui, de que Jesus vai voltar. E essas pessoas que vão se amontinando contra o Senhor, elas vão perecer. Né? Hino 89. Podem trazer o oferta de dízimo, se vocês tiverem vontade, durante o louvor, tá? Hino 89. Tem poder, sim, tem poder, ao menos tudo a ele escapar, se sabe que esse poder
sangue tem poder, sim, tem poder. Suas paixões por dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, quando a sangue com solução de Jesus. Há poder, quando o pecado nós temos de Jesus. Teu coração eles glorificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas monstras que podem tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, salvação em Jesus. Há poder, sim, para pecador, nós temos o nome de Jesus. Eles pecaram, seguindo real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Eles também têm o céu do real, derramam seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, salvação de Jesus. Há poder, sim, para pecador, nós temos o nome de Jesus. Amém? Dá alguns avisos aqui. Orar pela irmã Camila, que ela está naquela situação com Alzheimer, né? Ela está tendo medicamento, né? Está sendo diagnosticada com medicamento, né? Está fazendo fisioterapia também? Tá? Então, continua orando por ela, para ela pelo menos estar com ela amenizado, né? Para ela ter paz. Tem mais alguém para orar? Alguns avisos? Tem algum aviso? Não. Tem não? Então tá. Vamos cantar o número 289. Ao pé da cruz. 289. Número 289. Sim,
Irmão Moça, poderia orar pela pregação? Não, não, assim. Poderá ser, Pai, graças te damos, Senhor, para a oração. Deus, obrigado pela oportunidade de escutar, cada um de vocês. Também abençoado cada um. Deus continua falando conosco, falar. O Senhor venha falar melhor. Deus através da tua palavra, possamos declarar a tua palavra e botar, Senhor, em nossa mente, para a autoridade, para o Senhor tem para hoje, cada dia, como se agora da nossa vida, a oração para ser mais agradecer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sempre bom, né? Podemos glorificar ao nosso Deus, mas também precisamos meditar na palavra do Senhor para que possamos crescer, né, na graça e no conhecimento da verdade. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que num dia um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes:
E arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Até aqui, amém? Vou pedir para o irmão Valdez. Irmão Valdez, pode orar para nós? Pode orar? Isso. Pai, obrigado Amém. Obrigado. Irmãos, hoje nós vamos estudar esse milagre que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. Hoje a gente vai ver alguns textos aí, vai mostrar que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Era uma cidade que fez parte do ministério dele, ele fez alguns milagres naquela região ali de Cafarnaum. Era uma cidade que até no Evangelho de Mateus vai dizer que era como se fosse a sua cidade realmente, né? A sua cidade natal. Apesar de que Jesus foi criado em Nazaré, né? Ele era nazareno. Mas ele tinha muitos discípulos ali na cidade de Cafarnaum e ali ele se sentia em casa, né? Ele se sentia numa área conhecida dele. E Jesus está ali nesse local, e nós podemos ver através do milagre, né? E ele estava numa casa, e alguns homens, né, trazem um homem paralítico, né, para que esse homem pudesse ser curado. Tá? E nós vamos aprender um pouco com esse episódio, né? A gente vai aprender um pouco com Jesus, mas também vamos aprender através da ação, né, desse fato que acontece com este homem paralítico e aqueles homens que, né, transportaram ele até Jesus. Tá? Então, se nós deixarmos marcado aqui Lucas, vamos lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. No versículo 1, né, esse texto também está falando do mesmo milagre, tá, irmãos? Este milagre deste homem que foi curado em Cafarnaum, ele é citado nos 3 evangelhos sinópticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente vai passear por esses evangelhos para que a gente possa tirar todas as informações daquilo que está acontecendo ali. Tá? Então, aí no versículo 1 diz assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Então veja só,
nós podemos perceber aqui pelo Evangelho de Marcos que ele estava na cidade de Cafarnaum, tá? E é interessante porque ele estava numa casa aqui, e depois nós vamos ver um pouco também o que fala lá no Evangelho de Mateus, e que, na verdade, assim, ele estava num lugar que ele era muito conhecido, né? Uma grande multidão se juntou ali para poder ouvir a Jesus, né? E aqui diz que ele estava anunciando-lhes a palavra, e lá em Lucas, né, diz que ele estava ensinando, tá? Ele diz lá, né, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei. Então Jesus estava nessa casa, as pessoas ficaram sabendo que ele estava ali e foram para lá para poder ouvi-lo. Como acontece quando vem um pregador famoso, né? Uma determinada igreja, e aí o povo se junta lá para poder ver aquele pregador e ouvir a sua palavra. Jesus também era muito conhecido, e quando ele reunia essas multidões, ele reunia eles para poder ensinar. Né? Dando uma passeada pelos evangelhos, nessa cidade, ele fez outros sinais, né? Outros milagres. Ele ressuscitou uma filha, né, de Jairo. Ele também curou um centurião que era servo de um centurião, né, um centurião da sinagoga. Ele expulsou demônios nessa cidade. Então veja, Jesus fez alguns sinais, então quando ele chegou, o pessoal logo aglomerou. E o texto diz claramente que ele estava ali ensinando, e aí num determinado momento, o que acontece? 4 homens trazem um paralítico. Esse fato de ser 4 homens, lá no Evangelho de Lucas, né, que nós lemos, diz que uns homens transportaram numa cama um homem que era paralítico, mas aqui diz que eram 4. Né? Marcos capítulo 2, verso 3, e vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens. Então, provavelmente, ele estava numa maca, né? Ele era paralítico. Cada homem estava segurando numa das pontas e estavam carregando ali um paralítico. Só que o que vai acontecer? Quando eles chegam lá na porta onde a casa, provavelmente ficaram sabendo, olha, Jesus está na casa tal, lá na esquina, lá perto da casa do Valdez, sabe? Aí, quando chega lá, não tem como entrar. E qual era o objetivo desses homens? Levar o paralítico até Jesus. Colocar aquele paralítico diante do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque Jesus operava sinais e milagres. Olha só, vamos voltar lá em Lucas. Olha o que diz aqui no versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Então, irmãos, era natural que as pessoas trouxessem pessoas doentes para Jesus. Por isso que havia uma multidão tão grande. Pastor, será que teve mais pessoas ali curadas? Eu acredito que sim, irmão, mas a Bíblia não diz. A Bíblia só narra a cura deste paralítico, neste episódio. Mas aqui o texto diz claramente que tinha poder do Senhor para ali os curar. Então Jesus operava realmente sinais, né, no meio daquele povo. Como havia uma grande multidão, aconteceu algo inusitado. Os homens estão lá carregando o doente, o paralítico, chegam na porta, não dá para entrar, tenta por um lado, tenta por outro, não vamos conseguir. Alguém deve ter tido uma ideia e falou, bota ele por cima. Subiu uma escadinha, foi para subir em cima do telhado. Ainda bem que não era laje, né? Como nós temos hoje em dia.
Ainda bem que não tinha forro, né? Senão ia estragar o forro. Eu lembrei, Manuel, que quando eu estive na Palestina, uma outra cidade próxima de Cafarnaum, Palestina, não era um japonês que estava na época de lá, tinha uma raça com Antônio, certamente era para ter possibilidade. Isso, exatamente. Não tinha madeira, não É, tinha. provavelmente deveria ser alguma coisa bem estruturada. Por quê? Porque senão não daria para subir em cima, né? Não, né? Aí conseguiram abrir um espaço e colocaram. Não. Acho que só a Marisa que já trabalhou na área da saúde aqui mesmo, né? Não. A escadinha do Valdez da Sétima ajuda, né? Só que o Valdez não estava lá na época, né? Irmãos, olha só. Eu fico imaginando a cena, né? Porque um homem numa maca é muito pesado, tá? Vamos ver. Tanto é que eram 4 homens carregando o paralítico. Irmãos, nós temos que aprender algo com esses homens aqui. Não, a gente tem que aprender algo. Pensa bem na cena, irmão. Imagina o trabalho que não deu. E outra coisa, hein? O doente confiava nos homens. Porque eu vou falar, se caísse de lá, não ia ficar só paralítico, não ia morrer, entendeu? Batia a cabeça, não tinha solução. Apesar que o Senhor estava ali, podia fazer qualquer coisa, né? Mas, irmãos, tanto aqueles homens quanto o paralítico, a gente tem que aprender com eles. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de destacar foi a disposição desses homens, desses companheiros. A Bíblia não diz se era amigo, se era irmão da mesma família, não diz nada, só diz que eram alguns homens, 4 homens, tá? Mas o que eu sei, irmãos, é que eles foram com disposição de falar assim: hoje você vai ficar na frente de Jesus. Né? Então eles tiveram disposição. E aqui eu gostaria de puxar para nós, né? Vamos pensar no contexto de hoje, né? da igreja. Irmãos, precisa ter disposição para levar as pessoas a Cristo, irmão. Precisa ter disposição. Você tem que se dispor, você tem que se esforçar. Não basta falar assim, quando eu tenho uma oportunidade, de vez em quando eu faço alguma coisa. Não, irmão, tem que ter disposição. Eles tiveram disposição mesmo, eles se sacrificaram, porque eles pegaram aquele homem, que eu creio que era pesado, né? A irmã Eurides aqui tem o caso da neta dela. É fácil carregar a sua neta, irmã Eurides? Não é fácil. E olha que ela é pequena. Imagina um homem. E o cuidado que teve que ter, né? Para não derrubar o paralítico. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que é necessário haver disposição, né? Se sacrificar para levar alguém para perto de Jesus. Para levar o Evangelho às pessoas. Para tentar trazer as pessoas para a igreja. Tem que haver disposição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de aprender com esses homens é a persistência. Por quê? Quando eles chegaram na casa, eles tiveram disposição de chegar até lá, mas não dava para entrar. Eles persistiram até colocar o homem diante do Senhor Jesus. Lembre-se, irmãos, nós temos que persistir em levar o Evangelho. Não é algo que tem que fazer de vez em quando, não. Tem que fazer sempre. Tem que se esforçar, ter disposição, mas tem que ser persistente. Tá? E está nas nossas mãos fazermos isso. Como cristão, como filho de Deus. E esses homens, eles persistiram. Lembre-se, irmão, crer em Jesus é a única forma de nós sermos curados do pecado. A maior cura que pode existir na vida do homem é crer em Jesus e ser salvo do poder do pecado, da morte, da condenação eterna. E Jesus é o único que pode curar, irmão. Não tem outro jeito. Não tem outra solução.
E olha, eu estava refletindo sobre esse fato aqui, e fiquei pensando, né? Tem como curar o paralítico hoje? Tem? Não tem. Ainda hoje é uma doença que não tem cura. Então, para esse homem aqui, a única solução era uma. Era Jesus curar ele. Não tinha outro jeito. Tá? Não tinha outro jeito. E esses homens, eles foram persistentes e eles também tiveram grande disposição. Olha só o que diz lá em Isaías 53. Quando eu digo que o pecado não tem solução, é só Jesus, veja o que Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 nos diz. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, está falando de Jesus aqui, tá? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, veja só, para se curar das nossas transgressões, do nosso pecado, somente Jesus. Não tem outro jeito. Tem que ser pelo Evangelho. Olha o que diz lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Novamente falando de Jesus. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, é a única coisa que pode curar o pecado do homem. Então, nós temos que ter disposição, temos que ter persistência em pregar o Evangelho. O milagre que Jesus vai fazer na vida deste homem é importante, mas o exemplo desses homens também é muito importante. E ainda vamos aprender um pouco mais a respeito destes homens. Porque após todo esse trabalho, vamos voltar lá? Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 5. Vamos lá para Lucas, capítulo 5. Depois que eles tiveram todo esse trabalho, né? Versículo 19. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. Então, deu aquele trabalhão, mas eles conseguiram. Agora, olha só. Versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Agora, esse aqui é Lucas, né? Agora vamos lá para Marcos capítulo 2. É a mesma passagem, tá, irmão? Só que agora no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 5. Eles baixaram o homem paralítico e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Vamos ler outra passagem, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 2. Olha o que diz aí. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Irmão, percebe só que a narração do milagre, né, desse fato que ocorreu aqui, neste dia, o que mais chamou a atenção de Jesus foi o quê? A fé desses homens, irmãos. Então eles não apenas tinham disposição, eles não apenas eram persistentes, mas eles eram homens de fé. Eles criam que Jesus podia curar, irmão. Eles tinham certeza absoluta. Por isso eles se sacrificaram tanto. Não é o mesmo caso que o nosso. Nós não temos plena convicção, irmão, de que o Evangelho do Senhor Jesus é a única salvação do homem. Não é o que nos salvou? Assim como esses homens, né, tinham convicção, nós também temos convicção. E veja, irmãos, quando a gente pensa na fé, irmãos, a nossa vida, ela gira em torno da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. As nossas atitudes, o nosso trabalho, todo o nosso esforço, né? Tudo isso, irmãos, está amarrado na fé. E tudo o que aconteceu aqui também estava amarrado na fé, porque Jesus destaca a fé desses homens. E olhando Jesus para aquela situação, por todo aquele trabalho, aquele desejo de colocar aquele paralítico diante dele, ele fala assim: puxa vida, mas que fé! E vendo a fé desses homens, perdoou o pecado do paralítico. Então, o milagre em si, ele nos ensina, mas também a atitude desses homens. E ali eu posso incluir todos eles, né? Não só os quatro homens, mas também o paralítico, né? Porque com certeza o paralítico estava falando assim para eles: olha, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu tenho que estar lá na frente de Jesus. Se vira, vamos, mas se você cair, se eu cair eu morro, mas eu tento. Deve ter feito isso, irmão. A Bíblia não diz os detalhes, mas eu estou aqui, né? Se eu fosse um paralítico, se eu fosse aquele homem que nunca tivesse andado, ou que, né, que já tivesse andado e estivesse numa cama, paralisado, irmãos, eu ia arriscar qualquer coisa para ele poder andar de novo. Eu ia fazer, né? Eu tenho certeza que você também faria. E estes homens acreditavam que Jesus podia curar. A fé desses homens chamou a atenção de Jesus. Tá? Tudo isso que acontece. Veja, no Evangelho de Marcos, depois, né, que acontece esse milagre, lá no capítulo 9 de Marcos, versículo 23, olha o que Jesus diz. Né? Aqui é um outro momento, né? Um homem que tinha um filho que tinha um espírito maligno, né? Um demônio. E aí no versículo 23, ele diz assim, Jesus dizendo àquele homem, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, irmão, daquele que tem fé. Talvez a gente às vezes esteja passando por uma situação difícil na vida. Talvez nesse exato momento você está frustrado, está triste, está chateado, está desanimado. Está faltando fé, irmãos. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Confie nele. Descanse no Senhor. Porque tudo é possível àquele que crê. Olha o que Paulo diz lá em segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5.
Talvez você esteja meio desanimado, sei lá. Não sei qual que é a situação da sua vida. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, olha o que Paulo diz. Ele está aqui, né, escrevendo na igreja de Corinto, tá? Falando a respeito dessa nossa vida, desse tabernáculo, né, desse edifício. E olha só o que ele diz no verso 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então veja só, o apóstolo Paulo, ele cumpria o seu ministério por fé, irmãos, andando por fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que mais chamou a atenção de Jesus daqueles homens foi a fé deles. Foi a confiança que eles tinham de que Jesus poderia resolver essa situação. Mas a fé ela é tão importante na vida do cristão e na vida de alguém que quer se aproximar de Deus, que olha o que o escritor de Hebreus diz para nós. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqui no capítulo 11, o escritor está falando sobre a fé, sobre a galeria da fé, né? Homens e mulheres que viveram pela fé. E ele diz assim, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não era o que esses homens estavam fazendo, irmãos? Eles estavam ali confiantes em Jesus, que Jesus podia resolver a situação. Aquele que se aproxima de Jesus tem que crer que Ele é o Senhor Deus, que Ele é o dono de tudo, que Ele manda em tudo, que todas as coisas estão sob o seu poder, sob a sua autoridade, que Ele pode fazer qualquer coisa. Esses homens chamaram a atenção. E agora, né, vamos voltar lá no nosso texto, porque agora vem a framboesa, né, do bolo, né? Por quê? Lá em Lucas capítulo 5, né? Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz assim: e vendo, versículo 20, tá, irmão? Capítulo 5, verso 20. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Não, Jesus não veio a este mundo para trazer o perdão dos pecados. Essa foi a condição. E ele então, olhando para aquela situação, para aqueles homens de fé, que mereciam estar lá na galeria da fé também, que eram homens de fé, perdoados então os seus pecados, como disse nos outros evangelhos: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Você que está aqui me ouvindo, você que está aqui assistindo, creia no Senhor Jesus e tenha bom ânimo, porque os seus pecados serão perdoados. Todos os pecados, pastor? Todos. Porque Jesus já pagou a pena pelos nossos pecados. Mas, pastor, e se eu pecar amanhã? Ele já pagou também. Porque Jesus veio para cumprir a sua missão e ele cumpriu. E ele está lá diante do Senhor Deus, como um advogado daqueles que creem nele. Todo aquele que vai ser acusado diante de Deus, ele fala: opa, peraí, eu já paguei por esse pecado. Por isso que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus já pagou a nossa pena. Não somos mais condenados, né? Já cumpriu. Então é necessário que você tenha fé para que você possa receber o perdão de pecado. Mas aí, havia alguns homens ali, né?
fariseus, doutores da lei, né? Conforme está dizendo lá no verso 17. Estes homens, né, muito entendidos na lei de Deus, estudiosos, eles não estavam ali para ver os sinais de Jesus, eles estavam ali para criticar Jesus. Como muitas vezes as pessoas vêm na igreja para ver os defeitos da igreja. E muitas vezes ouvem a mensagem do pastor para pegar os erros. Não importa, irmão. Desde que você ouça, amém. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvido. Porque o poder não está neste ser humano pecador aqui na frente, não. Falho, errado muitas vezes, que ainda está aprendendo. Não, irmão, o poder está na palavra de Deus. E aqueles homens que estavam ali começaram a razoar entre si, né? Pô, mas peraí, esse homem está cometendo uma blasfêmia. Ele está falando algo que ele não pode falar. Como assim? Ele está perdoando pecado agora? Só Deus pode perdoar pecado. Não. O conceito deles não está errado. Só Deus pode perdoar pecado, irmão. Está certo. Só Deus tem, né, a posição de perdão de pecado. Porque quando nós pecamos, pecamos contra Deus. Irmão. O nosso pecado não é contra o nosso irmão, é contra Deus. Quando você falha com o seu irmão, você está pecando contra o Senhor, irmão. Porque você está desobedecendo a lei de Deus e os seus mandamentos. Tá? Então é Ele que perdoa. Mas Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho do homem. E aí, aqui, né, talvez passando assim, você fala assim, mas Jesus pode perdoar pecados, né? E aí Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer o que o homem antes, tá? Mas olha só o que o texto diz aí para nós, a partir do verso 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Irmão, Jesus pode perdoar pecados. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Os judeus questionam, mas aí Jesus faz algo diferente. Qual é mais fácil? Ou qual é mais difícil? Perdoar alguém do pecado ou curar alguém de uma doença que não tem cura? Jesus pode curar um paralítico hoje? Não tenha dúvida, irmão. Claro que pode. Ele tem todo o poder. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Nosso Deus é eterno, irmão. E a sua palavra também, e o seu poder é infinito. Ele continua fazendo os seus sinais, irmão. Talvez não da forma como está descrito aqui, né? Mas Deus continua operando sinais. E eu creio nisso. Mas qual é mais fácil? Falar para o paralítico andar? Ou perdoar o pecado do paralítico? Aí, né? Veja só. Aqueles homens devem ter ouvido bem, começaram a questionar entre si, mas Jesus diz algo, que é um ensinamento para aqueles homens. Porque Jesus se revela àqueles homens que estão ali, a toda aquela multidão. Porque ele se revela como o Filho do homem. Veja o verso 24. Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Não, Jesus se revela a esses homens abertamente. Abertamente. Ele diz para aqueles fariseus, para os doutores da lei, para aqueles que estavam ali presentes, para toda aquela multidão que estava ali: eu sou o Filho do homem. Eu sou o Messias. Eu sou o que foi prometido pelas promessas, pelas profecias, e que se cumpre hoje aqui. E para que você saiba que eu estou falando a verdade, ele disse para o paralítico: levanta e anda.
E ele diz mais, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. Olha o que diz lá no outro evangelho, lá em Mateus, capítulo 9. A mesma passagem, tá, irmão? Só que Mateus dá ênfase num outro aspecto. Capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, peraí, Jesus tem poder e tem autoridade. Ele pode perdoar pecados, ele pode curar doentes, ele tem a autoridade de Deus para perdoar os pecados, assim como tem autoridade também para dizer ao homem que não podia andar, para ele levantar e andar. Não é maravilhoso, irmão? Como ele se revela àqueles homens, mas aqueles homens têm um coração duro, irmão. E talvez alguém que esteja me assistindo já tenha ouvido o Evangelho e está endurecido ainda. Mas Jesus tem autoridade e poder para fazer sinais, curas e principalmente para perdoar os pecados. Todo o ministério de Jesus gira em torno do perdão, irmão. Porque para isso ele veio. Ele diz lá em João: eu não vim a este mundo para condenar o mundo. João 3,17. Mas eu vim para salvar. Jesus veio para trazer perdão dos pecados, salvar o homem. Jesus tem o poder e ele tem autoridade para perdoar pecados e salvar as pessoas. E é esse evangelho que nós, como cristãos, estamos anunciando. Não é um evangelho que vai resolver seus problemas particulares da sua casa. Não é isso. Não é um evangelho que vai trazer prosperidade e riquezas e sucesso para você. Não! O evangelho do Senhor Jesus é um evangelho que salva o homem da perdição e do poder do pecado. Porque todo aquele que comete pecado, qual é o seu salário? A morte. E todos nós pecamos, sem exceção. Então Jesus está ali diante daquele homem e ele faz aquilo que ele veio para fazer: perdoa o pecado do homem. Mas aqueles homens ali que estavam em volta, fariseus, doutor, entendidos, pessoas que estavam ali só para sondar Jesus, falar: não, mas ele não pode fazer. Então Jesus fala assim: ó, eu sou o Filho do Homem e eu tenho poder e autoridade para perdoar pecados na face da terra. E como eu provo isso? Levanta e anda. Vamos voltar lá para Lucas, para nós encerrarmos, né, o texto que mostra o milagre. Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti pedi, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Olha aí. Valeu a pena ter fé em Jesus? Valeu a pena. Valeu a pena ter se arriscado subir no telhado? Valeu a pena. Valeu a pena ser insistente? Valeu a pena. Pois eu quero dizer para os irmãos: vale a pena crer no Senhor Jesus. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena se expor. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena, né, sair para a rua. Hoje estava um sol de rachar, tá? Hoje estava aquele sol
Como diz aqui no maçarico, estava ligado. Mas, irmãos, vale a pena. Porque esse Deus a quem nós servimos é esse Deus que pode perdoar pecados. É esse Deus que pode transformar a sua vida. Que pode mudar completamente. Este homem catou a cama dele, meu, já saiu glorificando a Deus. Mudou a vida dele. A vida dele e daqueles que estavam em volta. Porque olha só o que o texto diz aí. E, verso 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Irmãos, muitas vezes as pessoas só querem ver os sinais. Tá? As pessoas querem ver sinal, querem ver milagre. Eu também gostaria muito de ver, né? Uma pessoa pegar assim e falar assim: dá tua mão aí, valente. Pegar assim e levantar que nem Pedro fez, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deve ser uma coisa maravilhosa, né, irmão? Mas o maior milagre é a salvação. Amém? Por isso, não se envergonhe de pregar o Evangelho. Não tenha medo. Tenha disposição. Seja insistente. Para encerrarmos a nossa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Então, tenha disposição, tenha persistência, seja um homem e uma mulher de fé. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo que crê. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Isso é uma mentira inventada por Satanás. Pastor, como é que você sabe? Porque as Escrituras dão prova disso. Porque nesta vida temos lutas, batalhas, porque existe um inimigo. E este inimigo, ele está em ação, neste mundo, agindo. Dentro de casa, no seu serviço, na rua, no governo, na igreja, até no meio das nossas famílias. Então nós temos que viver pela fé. Porque o justo vive pela fé. Possamos aprender, né, com estes homens, e que nós possamos aprender também através de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele tem poder e autoridade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, porque aprendemos por meio das Escrituras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer sinais, tem autoridade, mas Ele também tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós te agradecemos, ó Pai, te glorificamos por isso. Obrigado, ó Pai, por esse milagre que Jesus fez na vida deste homem e que impactou todos que estavam ali na sua volta. E assim também a tua palavra
possa impactar a vida daqueles que nos ouvem, que nos assistem, daqueles que estão aqui dentro do templo, para que assim, ó Pai, possamos aprender com estes homens, de sermos insistentes, persistentes, de não termos desânimo, mas sermos audaciosos, homens e mulheres de fé. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanharam também pela internet.